Amém, irmãos? Igreja Novo Gama, graças ao Senhor, mais uma oportunidade temos para compartilhar este livro precioso. Vem agora e eu te enviarei. Tem nos ajudado, tem nos encorajado. Já chegamos ao último capítulo e hoje, na conclusão, vamos rever os capítulos anteriores para nós termos uma ideia completa de quão rico tem sido esse livro. O capítulo 1, irmãos, começa com: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos a clara percepção de que esse dia vai acontecer. Todos nós vamos comparecer perante a presença do Senhor. E o Senhor, Ele quer que seja esse dia um dia especial para nós e não um dia triste. E por isso o Senhor já nos deixou o seu Espírito, a sua palavra. O Senhor nos tem deixado tantas riquezas, o alimento diário, a vida da igreja. E olha só, o Senhor como um professor que Ele dá as respostas aos alunos das provas que Ele vai fazer, para que todos tirem nota 10. Assim o Senhor nesse capítulo nos mostra essa parábola das virgens e dos talentos. As virgens prudentes, os servos que eles negociaram seus talentos. Irmãos, é uma questão de atitude. O Senhor já tem feito tudo para que nós sejamos vencedores. É uma questão simplesmente agora de receber. A Virgem Prudente, ela compra azeite. Diariamente está enchendo essa vasilha de azeite. E o que significa comprar? Não significa você se esforçar. Nada disso, irmãos. Significa simplesmente você receber tudo que o Senhor já tem preparado para nós. E também aquele servo que tem os talentos, saíram a negociar imediatamente. Imediatamente. Você percebe, irmão, que isso não é questão de atitude só. O Senhor nos dá tudo para nós. Mas aquele servo também vimos que ele enterrou seu talento e foi reprovado. Então, irmãos, nós queremos de fato ter a atitude de ser a virgem prudente e o servo que negocia seus talentos. Como você está, irmão, no teu viver? Você está comprando esse azeite? Você está aproveitando cada oportunidade para adquirir mais do Senhor, mais experiências com o Senhor? Você está negociando teus talentos? Talvez você não saiba como negociar, mas você pode entregar esse talento aos banqueiros. Se apresentar: irmão, estou aqui. Como posso ajudar? Como posso ajudar a servir o Senhor? Como posso ajudar na obra do Senhor? E os irmãos vão, de fato, te ajudar a você usar esse talento. Mas você não pode enterrar, irmão. Não pode enterrar. Amém? No capítulo 2, mostra que o chamamento que Deus fez é irrevogável. E isso está aqui em Romanos capítulo 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irmão, esse chamamento que o Senhor fez a cada um de nós, Ele não vai o anular. Ele não vai arriscar. Ele vai cumprir esse chamamento. Por isso, nesse capítulo, nós somos encorajados a que sejamos como Abraão, ou como Moisés, ou como Isaías, né? Esses personagens que foram mostrados nesse capítulo, que apesar das falhas deles, apesar da pouca disposição, da pouca resposta, mas eles chegaram a ser homens usados grandemente por Deus. Por quê? Por causa que eles ouviam sempre esse chamamento precioso do Senhor. Irmãos, há muitos chamamentos, o mundo também chama, o pecado chama todos os dias, mas nós precisamos ser aqueles que ouvem o chamamento do Senhor, o chamamento do alto. Abraão, né? Moisés, Isaías, e aí está o teu nome também, irmão. O Senhor está escrevendo essa história contigo também. Ele nunca vai arriscar o seu chamamento. E às vezes você se pergunta: mas irmão, eu sou tão fraco, tão frágil, tão inútil. Mas justamente por isso que o Senhor nos escolheu. Me escolheu a mim, a você. Porque o Senhor, Ele quer, nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades, o Senhor, Ele mesmo quer se dispensar como poder, como força, né? Como sabedoria, para que a glória seja dEle e não nossa.
né? Nós simplesmente somos um vaso de barro. Então, irmãos, fique firme nesse chamamento. No capítulo 3 e 4 vamos mostrar que este chamamento tem dois aspectos. Aspecto individual e aspecto coletivo. No aspecto individual, irmãos, este versículo maravilhoso que está em Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha só, irmão, nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Se você perguntar ao Senhor: Senhor, por que você me chamou? O Senhor vai te responder: porque eu quero que você seja meu. Não é maravilhoso, irmãos? Nós somos do Senhor. E nós somos, não porque Ele simplesmente diz, você é meu, mas porque Ele nos comprou por preço. Preço de sangue, irmão. Um preço altíssimo. Ele nos comprou com seu sangue. E por isso nós pertencemos a Ele. Quantas coisas na nossa vida mudariam, irmãos, se nós tivéssemos essa clara percepção de que somos dele, que pertencemos a Ele. Que não nos pertencemos a nós mesmos, mas a nossa vida pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Irmão, muitas coisas mudariam na nossa vida, na nossa casa. Que tal, irmãos, você ponderar nessa percepção? Eu sou do Senhor. Diga junto comigo: eu sou do Senhor. Ele me comprou. Eu pertenço a Ele. Não somente isso, irmãos, mas também aqui diz no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilhoso, irmãos. Nós temos sido chamados para participarmos da comunhão com Jesus Cristo. Tudo que é do Senhor é nosso. Porque isso é comunhão. Nos tornamos um. Suas riquezas são nossas, sua vida é nossa, sua pessoa é nossa. E fomos chamados para isso, para desfrutar dele. E fiel é Deus. Ou seja, Deus, Ele vai fazer que isso aconteça. Que essa comunhão aconteça. Por isso, irmão, não esperemos que situações difíceis se levantem para a gente lembrarmos que fomos chamados para termos comunhão com o Senhor. Né? Porque tanto você como eu sabemos que quando o Senhor permite situações difíceis, circunstâncias adversas, aí nos lembramos, nos lembramos que há um Deus, que temos um Deus, que pertencemos ao Senhor. Mas não esperemos, irmãos, essas circunstâncias. Sejamos obedientes, dispostos, obedientes a esse chamamento individual. Fomos chamados para termos comunhão. Cada dia, irmãos, você acorda, o Senhor está te esperando para ter comunhão com você. Mas também tem um aspecto coletivo. Nós temos sido chamados para um corpo. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, que bênção! Nós não estamos sozinhos aqui. Nós temos um corpo, pertencemos a um corpo de muitos membros, de muitos irmãos. Sozinhos, irmãos, somos muito escassos, muito frágeis de fazer a vontade de Deus. Mas juntos, irmãos, juntos somos fortes. E nós pertencemos a esse corpo. Somos um membro para funcionar e também para desfrutar do funcionamento de outros membros. Que maravilhoso, Senhor, esse chamamento que o Senhor tem feito para nós. Em Ageu também, capítulo 1, versículo 2, diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E o irmão nos ajudou muito, porque ele foi muito tocado. Como o Senhor se importa com essa expressão coletiva, com esse corpo. E às vezes nós, irmãos, estamos tão preocupados simplesmente com as nossas coisas, com as nossas próprias coisas, que esquecemos que existe o corpo, que nós existimos para o corpo. Então, irmãos, nós fomos chamados para pertencer a esse corpo e para edificar esse corpo também. Graças ao Senhor. No capítulo 5, temos os fundamentos do serviço a Deus. Agora que você sabe que você foi chamado, que esse chamado é irrevogável,
que você vai se apresentar um dia perante o Senhor para dar contas da tua resposta a esse chamado, para ser aprovado ou reprovado, de que esse chamamento tem esse aspecto individual e que esse aspecto também coletivo, e juntos trabalham para a vontade de Deus. Agora você talvez se pergunte, então, irmão, como eu devo servir? Como a Bíblia nos mostra que deve ser o nosso serviço? Então temos alguns fundamentos nesse capítulo. O primeiro fundamento está em Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus a quem eu sirvo, Paulo falando, né? Em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como faço incessantemente menção de vós. Olha que interessante, irmãos. Paulo diz assim, porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Esse é o primeiro fundamento do nosso serviço a Deus. É servir no Espírito. Porque somente no Espírito temos o Espírito. E somente no Espírito temos o material adequado para servir ao Senhor. Nós não podemos servir ao Senhor com as nossas emoções, com as nossas opiniões, com a nossa força natural. Nós podemos simplesmente servir ao Senhor com a sua própria força, com o seu próprio amor, com a sua própria capacidade. Porque isso daí é fogo do altar. Não é fogo estranho, como esse capítulo também ele revela muito isso, né? Mas também, não somente isso, irmão. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Olha, Paulo disse que desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura. O que significa desde meus antepassados? Significa que Paulo tinha a percepção de que ele vinha de uma linhagem de servos. A Bíblia está cheia de homens que ouviram esse chamado e se apresentaram para servir a Deus na sua época, na sua era. E Paulo disse, quando eu vejo Abraão, eu vejo todos esses profetas, eu vejo que eu pertenço a essa linhagem. Essa é a minha linhagem. E agora chegou a minha vez, chegou a tua vez, irmãos, de a gente também servir ao Senhor. Nessa linhagem, podemos aprender com eles como servir também ao Senhor. Paulo também disse que ele servia com consciência pura. A consciência, irmãos, é uma parte do Espírito e ela precisa estar pura perante o Senhor, perante o nosso serviço. Não podemos servir ao Senhor com uma consciência manchada. Agora, isso não significa que a gente não vai falhar no nosso serviço. Somos falhos, irmãos, e nós erramos. Mas significa que quando nós erramos, nós devemos nos arrepender imediatamente. Nós devemos pedir perdão ao Senhor, nos lavar com seu sangue e limpar a nossa consciência. E restabelecer assim um serviço puro. Amém? Com consciência pura. E agora chegamos ao último capítulo, a meta do nosso serviço. Olha, irmãos, o nosso serviço tem uma meta. Nós não estamos aqui servindo ao Senhor por servir. Nós estamos aqui servindo ao Senhor para alcançar um objetivo, uma meta. E aqui o irmão deu um exemplo muito interessante. Quando enviaram o homem para a Lua, chegou um jornalista, a NASA, e perguntou a uma pessoa que estava limpando o chão, o que você faz aqui? E ele disse assim, eu estou ajudando para que o homem chegue à Lua. Olha, aquela pessoa que limpava o chão, ela sabia que seu trabalho, que seu serviço era importante, porque ele fazia parte desta grande meta, deste grande objetivo. E assim também, irmãos, você faz parte desta grande meta, deste grande objetivo que o Senhor tem com o seu serviço, com o seu plano que Ele tem aqui na Terra. Olha só, esta meta, em primeiro lugar, é produzir a realidade da igreja, a igreja como reino. Você sabe que no Apocalipse já ele mostra, né, a igreja já totalmente completa, ou seja, ele mostra já que tudo se cumpriu. Então, a meta é uma realidade. Não é que a gente está aqui servindo e não sabendo se vai dar certo ou não vai dar certo.
já é uma realidade, é uma questão de tempo só. A pergunta é, você quer pertencer nesse serviço, nesse empreendimento, nessa labor ou não? E de fato, irmão, eu penso que você quer pertencer, assim também como eu quero pertencer a este objetivo. Primeiro, produzir a realidade da igreja como reino. O Senhor em Mateus, ele ora, venha teu reino, faça-se a tua vontade. O reino está ligado à vontade de Deus sendo feita. Onde é feita a vontade de Deus, o reino está aí. E é por isso, irmãos, que o Senhor nos chama que, em primeiro lugar, a vontade de Deus seja feita na nossa vida, na nossa casa, onde nós estivermos, seja feita a vontade de Deus. Toda vez temos que perguntar, Senhor, esta é a tua vontade? Se não for a tua vontade, Senhor, eu não quero fazer isso. Mas, Senhor, se for a tua vontade, eu digo sim e amém. E nós ajudamos também aos nossos irmãos para que a vontade de Deus seja feita na vida deles. E nas suas casas, e na sua vida familiar, profissional. E dessa maneira nós estamos participando desta grande meta. Nós também tem outro aspecto que é produzir a realidade da igreja como o corpo de Cristo. E isso tem muito a ver com o encabeçamento. Nós sabemos que nós somos membros de um só corpo. Mas estes membros não são iguais, não. São diferentes. Tem distintas funções. Mas o corpo tem uma beleza, porque nessa diversidade, nessas diferenças, eles são um. Que fala em Coríntios, né? Diversos são os dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversas são as operações, mas Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Então, a beleza do corpo não está, em primeiro lugar, na diversidade dos membros, mas está em que elas estão juntos a um só Espírito, a um só Senhor e a um só Deus. E devido a que cada membro está unido a esse Deus, então os membros, todos eles servem com suas diferentes funções, mas de maneira coordenada, com cooperação, com harmonia. Irmãos, que maravilhoso isso daí. Ajudar a nossos irmãos também, eles, verem que eles são um membro no corpo e que eles precisam funcionar, mas unidos à cabeça. Nós não podemos servir no corpo segundo como achamos, como gostamos, como sentimos. Não, irmão. Nós precisamos servir no corpo ligados à cabeça. E dessa maneira o corpo vai ser edificado. Muitos irmãos, às vezes, não gostam de ser restringidos, ser encabeçados. Eles querem servir da sua maneira, do seu jeito. E por isso trazem muitos problemas no corpo de Cristo. Irmãos, não sejamos assim. Sejamos um membro bem coordenado, bem ajustado. Como diz aqui em Efésios, né? 4, 11, 12. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, você é muito importante para a edificação do corpo. A tua função é única. Eu não tenho a tua função. Assim como você também não tem a minha função. Mas nós dois precisamos um do outro, ligados à cabeça, para nos edificarmos mutuamente, para edificarmos os outros irmãos, para que os outros irmãos também nos edifiquem e assim cresçamos na vida de Deus. Façamos parte dessa meta, irmãos. Que tal? E o último ponto, irmãos, é produzir a realidade da igreja como a noiva de Cristo. Individualmente nós somos a virgem, uma virgem, mas coletivamente, como igreja, somos a sua noiva. E se o Senhor, irmãos, te perguntar, amada noiva, como você está hoje? Você está me amando mais ou me amando menos? Qual seria a sua resposta? De fato, irmãos, queremos nos responder de todo o coração, Senhor, eu estou te amando mais. E o sentimento da noiva, irmãos, é que ela espera o seu único noivo. Ela não tem olhos para outros noivos, outras pessoas. Não tem olhos. Essa noiva somente tem olhos para o único noivo que é o Senhor.
e ela almeja a vinda desse noivo. Por isso, irmão, nós precisamos ajudar sempre nossos irmãos no nosso serviço, a que eles tenham um coração de sempre estar desejando a vinda do Senhor, sempre estar preparados, né? Aqui vai mostrar nesse livro que esta noiva ela está se preparando, o seu vestido bordado, né? Que significa os atos de justiça. Significa que esta noiva não vive uma vida relaxada, qualquer, mas ela está se preocupando da sua vestidura como noiva. Ela está se preocupando em ela viver pela justiça, andar em caminhos de justiça, para ter essas vestiduras brancas, resplandecentes, puras, de linho finíssimo. Né, irmãos? Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, o que foi falado nesse livro. Eu fiz de maneira bastante resumida, mas, irmãos, é muita riqueza, encorajo novamente os irmãos a relerem, desfrutarem. E já temos o próximo livro, irmãos. Nós estamos com o encargo de nós pastorearmos o rebanho de Deus, por isso que vamos agora desfrutar desse livro, semana após semana, sábado após sábado. Como pastorear o rebanho de Deus. Vamos ir aprendendo e vamos ir praticando. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos.